Oi, YouTube, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Faz um tempo que eu não apareço. Todo começo de vídeo é isso, né? Impressionante, mas eu tava morrendo de saudade. Tava com alguns problemas com a memória do meu telefone, que tava curta, então se eu gravasse um vídeo muito longo ia comprometer e às vezes nem dava, porque a minha memória já tava curta. Aí eu gravava 5 minutos, eles me bloqueavam, e como eu sou faladeira, vocês sabem que eu não tava conseguindo gravar, mas graças a Deus esse problema não vai acontecer mais, porque agora eu sou uma pessoa que troquei de telefone, graças a Deus agora eu tenho memória. Então vai dar certo, a gente vai conseguir conversar. Minha ideia é gravar vídeos pelo menos uma vez ao mês, né? Porque eu ainda tenho uma rotina um pouco corrida, assim, de trabalho, preciso trabalhar. Então, mas sempre que eu tiver tempo disponível, essa vai ser uma das minhas prioridades esse ano, se Deus quiser. E vai dar certo, gente. Mas então, eu tô com essa voz um pouco anasalada, porque eu estou com sinusite, início de sinusite. Então eu fico inchada aqui, né, nessa região aqui, e minha voz fica anasalada, eu fico um pouco ofegante quando eu falo, mas é só por isso, gente. E enfim, vamos ao que interessa. Tô muito feliz de estar aqui falando com vocês. Tô vivendo uma fase muito tranquila da minha ansiedade, tranquila assim, mentira, mas diante do que eu tava passando antes, eu estou muito melhor. E eu vim compartilhar aqui com vocês um pouco, uma forma um pouco diferente de conseguir enxergar tudo isso. Então assim, gente, é uma coisa que eu percebi, né, que eu notei. E eu sou acelerada, gente, eu falo rápido. Depois eu vou ter que colocar meu vídeo em velocidade menor ali pra que talvez não fique tão rápido assim. Mas eu sou uma pessoa que eu falo muito rápido. Eu acho que meus pensamentos, eles são bastante acelerados. Então eu começo a falar rápido pra tentar me acompanhar. Mas eu espero que vocês consigam entender toda a mensagem, todo o contexto por trás do que eu quero passar. Mas eu sempre falo aqui muito sobre o que você pode fazer para melhorar, o que você pode fazer para se curar, o que você pode fazer para... Enfim, sempre sobre ações que você deva fazer, que eu fiz, seja buscar uma terapia, seja tomar um remédio, seja buscar fazer uma constelação, que é uma forma de terapia diferente. E dessa vez eu vim pensar uma forma um pouco diferente de não fazer nada. Como assim não fazer nada, né? Mas o engraçado é que quando a gente tá com ansiedade lá no alto, a gente promete 1000 coisas que a gente precisa fazer, que a gente entende que tem que fazer pra melhorar. Então assim, eu vi um vídeo da Rafa no YouTube. A Rafa falou que fez isso, isso e aquilo. Então eu vou fazer isso, isso e aquilo. E às vezes, pessoal, pra mim deu super certo fazer isso e aquilo, porque eu estava no meu tempo ideal, no tempo que Deus programou pra mim, no tempo que eu programei, que eu sabia que eu ia dar conta quando eu fiz aquilo. Então pra mim funcionou super fazer tudo aquilo que eu fiz. Mas às vezes esse não é o seu tempo. Entende onde eu quero chegar? Às vezes você só precisa sentir um pouco aquilo que você está sentindo, reorganizar suas ideias e entender qual é o seu tempo. Porque depois de toda a experiência que eu tive, gente, eu não sei se vai ficar fazendo esse barulho, mas é porque eu tô fazendo minha comida. Então pode ser que... Tá, tô esquentando no micro-ondas, na verdade. Então pode ser que fique... E aí na hora que estiver pronto vai fazer um barulhão. Mas eu vou tentar editar aqui pra amenizar tudo. Mas voltando, às vezes a gente tem tempos, né? E eu tenho percebido muito isso com questões de pessoas, né? Que eu converso, que eu acompanho. E eu vejo que tudo é questão de tempo. É você se dar um tempo. Entende? Então às vezes a gente tá naquela crise alta de ansiedade e aí a gente não quer se dar um tempo, não quer deitar, não quer descansar a cabeça, fazer uma meditação, fazer o que for, mas não tentar procurar ficar fazendo as coisas que a gente sabe que a gente não vai dar continuidade, que a gente sabe que a gente vai se decepcionar. Porque se eu me proponho a ir na academia todos os dias, eu sou uma pessoa que eu não vou na academia nenhum dia, eu estou colocando uma meta um pouco irreal pra mim, que tenho ansiedade. Às vezes ir pra academia não é uma coisa que é uma prioridade, assim, talvez, no entanto, mas que eu entendo que fazer exercício físico, praticar um exercício físico, qualquer coisa nesse sentido, vai me melhorar. Mas na minha cabeça, né,
que eu pense assim, vá me melhorar, vá rebobina. Que na minha cabeça vá melhorar, vá me melhorar. E na verdade, gente, aquilo melhorou pra Rafa naquele momento. Às vezes eu falei, olha, gente, tem que fazer um exercício físico, tem que procurar tomar remédio, tem que ir pra academia, que a academia é ótimo, tem que ir pra... Enfim, seja pra o que for que você tem que fazer ou ser. Eu falei porque para aquele meu momento era o meu momento. Então às vezes a gente se faz metas, propostas irreais que a gente acaba quebrando, e quando a gente quebra uma meta, a gente acaba se decepcionando, e aquilo ali fica interno na gente. Eu não quebro as minhas metas que eu mesma proponho pra mim. Eu não alcanço elas. Então eu quebro as minhas expectativas sobre mim. Eu paro de acreditar em mim mesma porque eu não faço aquilo que eu me proponho a fazer. Só que eu tô sendo injusta comigo porque eu me proponho a fazer uma coisa que ainda não é meu tempo de fazer, ou que eu ainda não consiga. Então às vezes a gente coloca ali no papel, eu quero ir na academia esse ano de 2026 todos os dias, porque eu sei que é algo que vai me melhorar, porque eu sei que é algo que vai me trazer paz no coração, que eu vou conseguir gastar minha energia, eu vou conseguir sair desses pensamentos intrusivos. Mas aí a gente se depara com, não consigo ir. Eu vou 2 dias, aí eu não consigo ir 3, aí eu vou 1 dia, não consigo ir 4, aí eu falo, não, tem que ir, vou 3 dias, vou 4 dias, mas não consigo ir os 5 que eu pedi, nunca consigo ir nos 5. Aí eu já quebro aquela expectativa e não quero fazer aquilo de novo, porque você se sente incapaz, você entende que você não consegue fazer aquilo. Sendo que você se colocou uma meta real. Se você é uma pessoa que não vai na academia, se você do nada se colocar uma meta de ir na academia todos os dias, de ir na academia 5 vezes na semana, do nada, gente, isso é irreal. Se coloca uma meta de ir na academia 1 vez por semana. Se coloca depois, vai aumentando. A minha meta dessa vez é ir 2 vezes por semana. E vai aumentando aos poucos, gradualmente, porque não é o seu tempo. O seu tempo agora não é de ir na academia 5 vezes na semana. Você nunca foi assim. E você não vai ser se você se colocar com metas em reais que você não consegue alcançá-las. Você quebra suas expectativas, você quebra a sua confiança em você mesma. E aquilo se torna algo que você não tem motivação. Porque você, no fundo, você acredita que você não consegue fazer. No fundo, você acredita que você não consegue alcançar. Então, quando eu falo sobre tempo, é sobre o seu tempo. Qual é o seu tempo? Porque se dar um tempo, entender que quando você tá no auge ali da sua ansiedade, das suas angústias, dos seus momentos ruins, enfim, você não pode fazer metas irreais que você precisa quebrar, porque a Rafa disse que eu preciso fazer. Cara, eu tô te dando um conselho do que você possa fazer, mas no seu tempo, no seu momento. Então, eu tenho que fazer terapia. E aí a terapia, ela é uma coisa que ela mexe muito com a gente. Ela é uma coisa que ela força a gente a se descobrir. E nem sempre aquilo que a gente quer... nem sempre vamos descobrir aquilo que queremos descobrir. Isso é um ponto muito importante. Então a gente não é 100% aquilo que a gente quer ser. A gente tem dores, angústias, anseios, que muitas das vezes nem são coisas que vêm da gente. São projetadas na nossa infância, de dores passadas dos nossos pais, dos nossos avós. Então assim, a gente foi ensinado como eles foram ensinados. Então se a nossa mãe, se o nosso pai foi ensinado que deve ter muito medo pela vida, que a gente tem que o amor, ele é dolorido, que ele não é leve, que ele não é solto, que ele é uma coisa que você tem que prender, que você tem que sufocar. Quando a gente internaliza isso, se torna uma coisa interna nossa, do nosso inconsciente, e a gente traz isso em ações no dia a dia. Mas como é que a gente vai descobrir isso? Fazendo terapia. E é fácil descobrir isso, entender que a gente tem dores que não são nossas, que foram colocadas, imputadas na gente quando a gente era criança, de tanto que aquilo virou uma crença limitante, de tanto que aquilo foi falado pra você. Aquilo não é fácil de você simplesmente descobrir. E quando você descobre, você não pode achar que você vai mudar imediatamente. Não, aquilo ali também foi algo que foi construído anos em você. Então não quando você descobre, você imediatamente vai mudar suas ações, vai mudar seu pensamento. Você já tá dando um passo que é descobrir
E você tem que fazer um exercício diário de conseguir ir toda vez eliminando esses pensamentos e falar, olha, isso aí não é meu, isso é da minha mãe sofreu muito quando ela era nova, aconteceu isso com ela. Conversar com você mesma, entender que aquilo não é seu e é um processo, não é algo que vai acontecer imediatamente. A gente não se dá essa oportunidade de ter esse tempo. E tempo hoje em dia é uma coisa muito preciosa, né? Então a gente fala, eu não tenho tempo de sofrer. Eu não tenho tempo de acontecer tal coisa. Eu não tenho tempo pra poder fazer tal coisa. E aí você não se dá tempo pra coisas importantes. Então você tem que ter seu tempo. Tanto que a gente fala muito sobre o tempo de Deus. E o tempo de Deus pra gente não é o nosso tempo. Porque a gente é imediatista. A gente é ansioso. Então a gente tem anseio pra que as coisas aconteçam rápido. Mas isso não vai acontecer. E a gente se coloca em expectativas que são irreais, que são inalcançáveis. Metas que são absurdas. Que a gente não vai conseguir alcançar em um curto prazo, como nos colocamos em alcançar. E a gente quebra essas expectativas. E a gente pensa que a culpa é do outro, né? Quando a gente não confia no outro, quando a gente não consegue, quando a gente coloca altas expectativas no outro. Mas isso começa com a gente, porque a gente se coloca altas expectativas. A gente se coloca como uma prioridade absurda de cumprir tal coisa. A gente quebra essas expectativas, a gente não consegue cumprir essas metas que a gente mesma coloca. E a gente quebra a nossa confiança com a gente mesmo. E no final, a gente não confia em ninguém, porque no fundo a gente não confia na gente. Porque a gente não se dá o devido tempo. Então é muito importante que você se dê tempo. Então se eu tô ansiosa, calma, respira. A primeira coisa que você tem que fazer é, respira fundo. Entende o que você dá conta de fazer agora. Ai, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não dou conta. O que você dá conta de fazer agora? Faça aos poucos e vá aumentando. Se dê esse tempo. E eu tinha muita dificuldade de entender sobre isso, sobre esse tempo. Tanto que ele é precioso, tanto que a gente precisa se dar esse tempo. Eu não conseguia dar esse tempo para pessoas próximas. Eu não conseguia dar, porque eu não conseguia me dar esse tempo. Então eu tenho que melhorar agora. Eu não tenho essa opção. Eu preciso melhorar agora. Eu não posso melhorar amanhã. Eu não posso melhorar daqui 2 meses. Eu tenho que melhorar agora, porque eu não aguento mais sentir isso. Só que não é assim, gente. É uma coisa que foi enraizada, que você foi construindo há muito tempo dentro de você. Então você não vai melhorar agora. Você vai melhorar quando der pra melhorar, quando for o seu tempo de melhorar. Tem coisas que são muito profundas, mais do que você possa pensar, imaginar e ver de última hora. Então eu tô fazendo terapia com a abordagem psicanalista e eu tô gostando muito, gente, porque realmente é tão legal você conseguir se descobrir. E eu vou falando coisas. No início da terapia eu solto algumas coisas. Aí no final vai tudo se ligando. E a terapeuta fala, você lembra que você falou isso pra mim? Olha como é que tá se mostrando hoje isso. Será que não tem ligação? Será que não tá? E eu olho e falo, gente, eu tô me descobrindo tanta coisa que eu deixava passar, que eu a colocava pra mim como se fosse meu. Dores, medos, angústias, anseios que nem eram meus e que tava aqui enraizado dentro de mim. É muito louco isso, gente. É muito legal. Então, assim, e eu só pude descobrir isso com o tempo. Eu não ia conseguir descobrir isso na primeira sessão de terapia. Então, às vezes eu faço uma sessão de terapia e aí eu já, nessa uma sessão de terapia, eu já fico assim, eu tenho que melhorar pelo menos nessa primeira sessão. E, gente, às vezes com 10 sessões de terapia você não vai melhorar, porque é algo tão preso, tão enraizado que você não consegue soltar. Eu fui soltar minhas coisas pra minha terapeuta depois de meses e meses dela tentando, e ela tava falando, você acha que tá funcionando na terapia? Porque você não me fala nada que tá acontecendo com você direito. Tudo você fala, tá acontecendo isso. Você tem dificuldade de falar as coisas. E aí eu fui percebendo que eu tinha dificuldade de me soltar. Eu não estava conseguindo me soltar. Era uma trava interna minha. E eu fui descobrindo o porquê dessa trava interna minha. Com ela me falando, com ela me permitindo. E isso só com o tempo. Tudo na vida é tempo, gente. A gente não pode querer contratar uma ferramenta agora. Igual eu trabalho com soluções, software. E eu não posso querer que as pessoas contratem a minha ferramenta hoje e amanhã já melhore o processo inteiro. Que a pessoa demorou
anos pra conseguir fazer aquilo. Não vai. Não é agora. Isso colocando pra minha realidade de trabalho. Vamos colocar pra realidade pessoal. Eu não posso querer mudar o meu namorado, a minha namorada, a minha mãe, o meu pai, a minha irmã, o meu irmão, o meu tio, o fulano de tal, a vizinha fofoqueira chata, que ela foi algo enraizado nela. Ela foi anos sendo moldada e imputada com coisas, crenças, medos que não eram dela e que se tornaram dela, e juntas com aquilo que ela já tinha, que realmente eram delas. E querer que desses anos, de uma noite pro dia, porque você falou com ela, olha, você tem isso aqui muda. Que ela queira mudar e ela vai mudar. Ela pode até querer, mas gente, não é assim, não é fácil. Não vai mudar de uma noite pro dia, de 2 meses. Pode ser que ela demore 1 ano, 5 anos pra mudar. Mas ela vai fazendo pequenas coisas, o importante é que você tá tentando, que você tá mudando. A gente tem anos na vida, não é por acaso. Senão a gente vivia no máximo 10 anos, é suficiente pra poder conseguir explorar tudo que tem pra explorar, aprender tudo que tem pra aprender e ir embora. Mas não. A gente tem... Claro que tem pessoas que vão mais novas, mas o mais normal é que as pessoas fiquem até lá, sei lá, seus 70, tem pessoas que vão 90 anos. Elas demoram 90 anos pra descobrir muita coisa. E é o tempo, gente. A gente tem que se dar esse tempo. O tempo, ele é importante. Eu tô falando tanto tempo que tô perdendo até o significado, mas é pra vocês entenderem a importância que se dar um tempo e dar um tempo aos outros. Como é importante, como é valioso. O tempo, ele realmente é algo valioso. Então você precisa se dar esse tempo. Você tem que se permitir se dar um tempo. Você vai ver que as transformações virão quando você entende que não é imediato. Você não vai melhorar imediatamente. Você vai melhorando aos poucos. E nesses aos poucos, teremos sim altos e baixos. Um dia você vai estar super bem, no outro você vai estar muito mal. Mas ambos, em tudo dai graças, porque ambos esses dias você vai aprender muito. Então no dia que você tá ruim, com certeza se dê um tempo. Às vezes a gente tá num dia ruim pra baixo e a gente quer fazer coisas pra poder eliminar esses pensamentos, o que foi ruim a gente quer compensar fazendo coisas boas. Mas às vezes a gente tá num dia tão ruim que a gente não consegue fazer nada. E tá tudo bem. Neste dia, se dê um tempo, não faça nada. Ah, mas o dia já foi ruim, não vou fazer nada. O dia não tá favorável pra você fazer alguma coisa, pra você se decepcionar mais. Às vezes a gente tá num dia ruim e várias coisas ruins vão acontecendo porque a gente se propõe a fazer várias coisas que não eram pra ser feitas naquele dia. Quando a gente tá num dia bom, aí sim a gente pode fazer várias coisas, porque várias coisas boas vão acontecer. Então é isso, gente. Esse é o vídeo. Eu queria passar essa mensagem pra vocês, que é uma mensagem que eu descobri e que sempre que eu descubro algo novo que me ajuda, eu compartilho com vocês. Então ao invés de fazer algo, às vezes não fazer nada é muito bom também. Então se dê esse tempo. O tempo é super valioso hoje em dia e você precisa muito de tempo. Tchau!